E também nessa questão de harmonização, você também sente que o mundo perdeu a mão? Sim, Que o mundo desarmonizou e não harmonizou? sim, com certeza. Cara, tá surreal, né? Tá. A gente fala que é harmonização, não é demonização facial. Adorei o nome. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente fala, né, é para se fazer as coisas aos poucos, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu quero um bocão, Uhum. mas esse bocão é de que tamanho? Então a gente tem algumas fotos para mostrar, né, como ficaria. Hoje a gente tem máquinas 3D, hoje a gente tem uma infinidade de tecnologia, né? Inclusive agora a gente já está com essa tecnologia no consultório, que a gente consegue medir o quanto que é o efeito do que a gente faz, através de volumetria, através de análise de cores, né? Então a gente consegue fazer esses procedimentos. Mas o que a gente tem que saber é o limite. Então a Uhum. gente como um profissional, a gente tem que entender a pessoa. E aí eu volto a falar um pouquinho da medicina na questão do silicone. Quando começou o silicone era de um tamanho. Uhum. Aí, hoje você olha pessoas que são totalmente desproporcionais com Sim, silicone. sim. Mas aí vai do médico fazer aquele procedimento ou não, assim como vai do dentista fazer Fazer ou ou não o não. procedimento. E Uhum. aí fala, ó, é por aqui, acabou. Então eu já barrei várias pacientes que queriam mais boca, mais queixo, mais, enfim, que a sobrancelha aqui em cima. Aí eu brinco, mas a sobrancelha nunca teve aí. Por que ela deveria estar aí agora? Uhum. Então eu falo que a estética, às vezes a gente tem que analisar também perfil de paciente. Né? Claro. Por que ela está fazendo aquilo? O que está incomodando? Isso é uma queixa recente? Por que ela quer mudar? O que ela está insatisfeita? Então isso que é importante a gente entender um pouco de psicologia também, né? É, porque cada rosto é um rosto, né, que vai permitir você fazer até determinada coisa ou não, vai fazer sentido por tanto de boca ou menos de boca, enfim, né. A gente outro dia foi numa balada, tal, e eu de repente olhei e tinha um grupo de umas 4 ou 5 meninas, assim, eu falei: "Nossa, elas passaram todas com o mesmo" Profissional. porque elas eram idênticas e completamente desproporcionais, assim, tipo, tanto também de peito, né, elas tinham, tipo, uns peitos que não você fala: "Meu Deus, ela vai explodir, gente", dá agonia. O rosto também todo muito, muito mexido, assim, e tudo com a mesma cara, assim, sabe. Foi bem Então, o que eu falo é o seguinte: para harmonizar alguém, a gente tem que estudar bastante. Eu já mexo com isso há alguns anos. Então, a primeira coisa que a gente fala é entender o que o paciente quer. uhum, E dentro do que o paciente quer, se é possível ou não, e aí simbolar um planejamento que a gente chama de individualização de um tratamento. O tratamento ele não é igual para todo mundo. É por onde começa, existe algumas regras para se começar, uhum, né? E a gente não pode esquecer que a gente é dentista. Então, às vezes a pessoa tem essa perda da dimensão vertical, tem a boca afundada assim, ó. uhum. Então a gente tem que começar não pela face, mas pela boca, né? Às vezes a pessoa tem um lábio afundado, aí você vai ver, ela quer fazer lábio, mas a gente olha, ela não tem o dente. Então primeiro tem Ah, que pôr o dente para voltar o lábio na posição. uhum. Pessoas mais velhas que usavam dentadura, né? A gente chama de prótese total. E aí o prótese sobre implante. E aí ela perdeu o osso. Então ela tem o lábio afundado. Então ela tem que fazer o quê? Ou trocar a prótese para ganhar aquela protuberância, né, no lábio, ou fazer preenchimento de maxila. Mas o preenchimento ele tem que ser renovado sempre, né, Uhum. cada ano, assim, tem que ficar fazendo de novo. Então, às vezes, o dentista tem que olhar a boca. E eu falo que o harmonizador hoje, quem só faz isso, esqueceu que é dentista e não olha mais a boca do paciente. E isso é um problema, porque se ele tiver uma infecção na boca, ou tiver fazendo um tratamento de canal, ou tiver ou fez uma cirurgia, a gente não pode intervir na face. Entende? Existe um prazo para se esperar para fazer esse tipo de procedimento. Pelo menos 30 dias depois da alta. Uhum. Então, as pessoas, como eu falei, acabam. Pô, agora é dia 20 e pouco de dezembro, vai acabar o ano, precisa fazer tudo. E esquece o básico do que precisa ser feito.